Estudar os números complexos de forma bem resumida, de forma bem tranquila. O objetivo desse vídeo é ajudar as pessoas que querem principalmente fazer concurso público. Então, nós estamos trabalhando aqui o edital do Corpo de Bombeiros do Tocantins 2023. Tem lá números complexos no edital. Então, tem muita gente que é da área da saúde, por exemplo, direito, que querem fazer concursos, mas eles têm bastante dificuldade, principalmente, né, essas pessoas, com matemática. E números complexos é um assunto dentro da matemática que traz mais dificuldades ainda, por muitos motivos, principalmente porque acaba que a gente não vê na escola, quando vê, não vê tão bem e acaba esquecendo. Ok, vamos lá. Então eu não vou entrar muito na parte teórica, na parte histórica, a gente vai trabalhar aqui de forma prática. Vamos fazer alguns exemplos e daqui a pouco fazer algumas questões sobre cada assunto. Números complexos, eu divido ele em duas partes. Uma parte mais fácil, que é a parte básica, que tipo, é indispensável que você domine. E aí tem uma parte que é um pouco mais avançada, que eu vou trazer em um outro vídeo. E aí é mais avançada porque envolve outros assuntos da matemática, como trigonometria. E aí acaba que adiciona um pouco mais de dificuldade, tá bom? Então, primeira parte, essa parte mais tranquila. Bom, então, os números complexos eles formam um conjunto, que é denominado pela letra C. Então, conjunto numérico. Eles são representados na sua forma algébrica dessa forma: Z é igual a mais BI. Então, o número complexo é um número composto de duas partes. Essa parte A é a parte real. E essa parte B é a parte imaginária. Então, ele tem uma parte real, que é a parte A, e uma parte imaginária, que é a parte B. Esse A e esse B são números reais. Então, e esse I, é o que tem de novo aqui, ele é a unidade imaginária. Você não precisa saber esses termos, mas às vezes está respondendo as questões e a gente faz referência. Olha, soma a parte real do número tal com a parte imaginária do número tal. Então, só para você se localizar. Lembrando que eu coloquei A mais B aqui, mas nada impede também que você tenha um número Z do tipo X mais YI. Isso varia muito de autor para autor, não vai fazer diferença. O importa é que a primeira parte, aqui não tem esse I, é a parte real, e aqui tem o I acompanhando, é a parte imaginária. As letras que vão estar aí não fazem muita diferença. Então, pessoal, o que é esse I, essa unidade imaginária? I nada mais é do que a raiz de menos 1. Tá? O que significa? Significa que se a gente pegar esse número I e elevar ao quadrado, isso vai dar menos 1. Tá? E aqui que está a parte importante de complexo que você precisa dominar. Tá? I ao quadrado vale menos 1. Toda operação que a gente for fazer envolvendo números complexos, uma hora ou outra vai aparecer um I ao quadrado. E aí você tem que lembrar que I ao quadrado vale sempre menos 1. Tá? Esses números complexos, eles vêm não só disso, mas também vêm de situações onde você tem raiz quadrada de números negativos. Portanto, quando você tem uma raiz com um valor negativo dentro de uma raiz quadrada ou qualquer raiz de índice par, em reais não há solução. Não existe número real que é elevado ao quadrado de um número negativo. Então, durante muito tempo, considerava-se que não existia solução para problemas onde ocorram raízes negativas. Mas, com o avançar dos estudos, foi verificado que haviam situações onde isso era preciso dar uma solução. Né? Então, por isso designou-se unidade imaginária e chamou-se de I, um valor que ao quadrado vai dar menos 1. Então, por exemplo, se você tem a raiz de menos 4, isso nada mais é do que a raiz de 4 vezes menos 1. Né? Se você fizer 4 vezes menos 1, vai dar menos 4. Como a gente viu na propriedade das potências, né? Quando eu tenho um produto dentro da raiz, você pode desmembrar isso aqui em duas raízes. Ó. 4 vezes raiz de menos 1.
E aí o que que acontece? A raiz de 4 é 2. E a raiz de menos um não existe. Então chamou-se de i. Por isso fica dessa forma representado a raiz de menos 4, né? Duas vezes i. Ok. Então a forma algébrica é essa. Esses são os personagens, né, dos números. E aí vamos ver alguns exemplos aqui envolvendo valores, né? Ao invés de a e b, envolvendo valores. Então aqui eu tenho Z1 igual 2, 5. O que é isso aqui? Isso aqui é um par ordenado. O 2 ele é o A, o 5 é o B. Ou seja, o 2 é a parte real, o 5 é a parte imaginária. Então os números complexos podem ser representados nessa forma algébrica, como a gente está vendo aqui, ou como um par ordenado. Existem outras formas de representar também, que está na parte mais avançada que a gente vai ver depois. Tá? Então, ele pode vir representado como um par ordenado, onde o primeiro valor desse par ordenado é sempre a parte real e o segundo valor a parte imaginária. Então, dessa forma, este número Z1 aqui, ele é 2 mais 5i, né? A parte imaginária vai ter sempre o i com ela. Z2, menos 1 e 3. Então, Z2 ele vai ser representado como menos 1 mais 3i. E o Z3, a gente percebe que ele na parte real tem um zero. Então, ele não tem parte real, ele só tem a parte imaginária, que é o 2. 2i. Seria 0 mais 2i. Ora, 0 mais 2i, 2i. Vamos lá, o que mais que a gente vai ver sobre complexos? Algumas propriedades. Vamos lá, vamos ver essas propriedades aqui. Primeira propriedade, igualdade. Eu fiz aqui alguns exemplos envolvendo a forma algébrica com valores desconhecidos, A e B, C e D. E acaba que quem não é muito familiarizado com essa representação matemática tem bastante dificuldade, porque é um monte de letra, vira uma sopa de letrinhas. Então, para cada um desses casos, eu vou dar um exemplo com números e vou fazer, tá bom? Então, olha só. Essa propriedade de igualdade ela é bastante usada, a gente usa muito nas questões e é muito simples. Olha só, se eu tenho um número Z1 igual a mais BI e um número Z2 igual a C mais DI, se eu sei que Z1 é igual a Z2, eles são números complexos iguais, é porque as suas partes reais são iguais e as suas partes imaginárias são iguais. Como assim? Ó? Quem é a parte real do número Z1? A parte real dele é o A. Quem é a parte real do número Z2? É o C. Então, eu garanto que esses dois números são iguais. E aí está sendo dito aqui, ó, que A é igual a C. Quem é a parte imaginária do Z1? É B. Quem é a parte imaginária do Z2? É D. Então, eu garanto também que esses dois números são iguais. Então, D é igual, B é igual a D. Então, pessoal, para dois números complexos serem iguais, as suas partes reais têm que ser respectivamente iguais e as suas partes imaginárias, da mesma forma, precisam ser iguais, né? É até meio óbvio isso, né? Não teria como ser de outra forma. Mas como que isso acaba sendo usado? Olha só. Então, você tem a situação onde o Z1 é igual a x mais 2i. Veja que a parte real é um número desconhecido, é um x. A parte imaginária é um 2. E o Z2 é 3 mais yi. Aqui é o contrário, é a parte imaginária que a gente não conhece. É um valor desconhecido. Agora, se a gente sabe que Z1 é igual a Z2, utilizando essa propriedade da igualdade, a gente sabe que esse x é igual a 3, porque o x é a parte real do primeiro número, e o 3 é a parte real do segundo. Como eles são iguais, essas partes, obviamente, são iguais. Então, x igual a 3. E, da mesma forma, eu tenho que 2 é igual a y. Então, x vale 3 e o y vale 2. Tranquilo, isso aqui é uma propriedade que a gente vai usar bastante. Não é difícil, né? Não tem uma complexidade. Vamos lá. Outra propriedade que a gente vai usar muito, essa aqui você não pode perder essa propriedade, é o conjugado. O que é esse conjugado? Vamos lá, olha só. Se eu tiver um número complexo do tipo A mais BI, o seu conjugado, que é representado com essa barrinha em cima, tá? Z com barrinha em cima quer dizer conjugado de Z. É A menos BI. O que mudou de um para o outro? Aqui é mais, aqui é menos. Então, guarda isso. Conjugado é só trocar o sinal
da parte imaginária. Só trocar o sinal da parte imaginária. Então, por exemplo, Z1 é 1 mais 3i. Então, quem é o Z1 conjugado, né? Com a barrinha em cima quer dizer conjugado. Vai ser 1, como está mais 3i, vai ficar 1 menos 3i. Só isso, só trocar o sinal. Z2, 2 menos 5i. Então, o conjugado de Z2 é 2. Como aqui está menos, aqui vai ficar mais. 2 mais 5i. O Z3 ele não tem parte real, só a parte imaginária. Então, eu vou trocar o sinal da parte imaginária sempre, tá? Conjugado de Z3 vale menos 2i. E o Z4? Olha, o Z4 ele não tem a parte imaginária. E agora? Porque na propriedade eu troco o sinal da parte imaginária. E quando não tem parte imaginária? Ora, não troca o sinal. Portanto, fica igual, né? Não mexe na parte real, não mexe. Se o número não é complexo, ele é só um número real, o seu conjugado não tem alteração, porque conjugado só troca o sinal da parte imaginária. Então tá aí, essas duas propriedades a gente vai usar bastante. Essa do conjugado aqui a gente vai usar bastante quando a gente for trabalhar com divisão de complexo. Então não esquece, tá? O que é conjugado é você trocar o sinal da parte imaginária. Vamos lá, vamos fazer num vídeo só, vai ficar um pouco extenso, mas é importante que a gente pegue essas propriedades todas de uma vez só. Vamos lá. Operações com números complexos. Quais são as operações? Soma, subtração, multiplicação e divisão. São as operações usuais da matemática. Então, olha só. Da mesma forma, eu fiz aqui dois números complexos, Z1 e Z2, com coeficientes quaisquer, né? A, B, C, D. Então, como é que fica a soma de Z1 mais Z2? Veja, ó, A mais C, ou seja, eu peguei a parte real de um, somei com a parte real do outro. A mais C. E peguei a parte imaginária de um, somei com a parte imaginária do outro. B mais D, I. É bem parecido com aquela propriedade da igualdade, né? Só que aqui, ao invés de você igualar, você soma. A operação de soma. Então, soma as partes reais e soma as partes imaginárias. E você tem uma soma de complexo. Então, exemplo. Se eu tenho Z1 igual a 1 mais 2i, e Z2 igual a 3 mais 5i, como é que fica Z1 mais Z2? Então, vai ficar a parte real de um mais a parte real do outro. Então, vai ficar 1 mais 3. Mais, agora, a parte imaginária de 1, 2, com a parte imaginária do outro, 5. 2 mais 5. E aí, sempre lembra de colocar o i na parte imaginária. Ora, 1 mais 3, 4. E 2 mais 5, 7. Então, esse é o número resultante da soma de dois complexos. 4 mais 7i. Bem tranquilo também, a soma, não tem mistério. E a subtração? A subtração é a mesma coisa da soma, só muda o sinal. Aqui na soma, a gente pega as partes reais e soma uma com a outra. E as imaginárias e soma uma com a outra. E aqui na subtração a gente vai só fazer a subtração. Não é diferença na forma de fazer. Então, se eu peguei os mesmos dois números aqui que a gente trabalhou na questão anterior, fazendo Z1 menos Z2, eu vou ter parte real do Z1, que é 1, menos a parte real do Z2, que é 3, mas cuidado que esse mais aqui é da estrutura do número. É A mais BI. Agora, dentro do parênteses aqui, eu vou colocar a diferença aqui, ó, 2 menos, porque eu estou fazendo subtração, não é isso? 5i. 2 menos 5. Bom, 1 menos 3 vai dar menos 2. Esse mais aqui. Agora, eu vou colocar esse mais aqui só para ninguém se perder no sinal aqui, ó. 2 menos 5, isso é menos 3. Só resolvendo aqui, isso vai ficar menos 2, mais vezes menos vai ficar menos 3i. Então, esse número aqui é o resultado da diferença desses dois complexos aí apresentados. Então, a soma e a subtração são bem fáceis de fazer. A multiplicação já tem um pouco a mais de trabalho e a divisão é um pouco mais trabalhoso também. Então, vamos ver essas duas operações na sequência. Vou fazer o seguinte, o vídeo já está com 15 minutos, eu vou encerrar esse vídeo aqui.
eu retomo o vídeo 2 na parte de multiplicação e divisão de complexos. E depois no vídeo 3 a gente vai fazer questões, tá bom?